Nesse período de plantio de culturas, como o milho, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV, ressalta a importância dos agricultores armazenarem e destinarem adequadamente as embalagens vazias e sobras pós-consumo de defensivos agrícolas. Para saber como esses cuidados devem ser adotados, a gente recebe aqui no estúdio o gerente de logística do INPEV, o Mário Fuji. Oi, Mário, prazer tê-lo aqui. Tudo Tudo bem? bem? Como é que está? Tudo jóia. Como que vem esse trabalho que, na verdade, ele já é muito tradicional, extremamente consciente e a gente vê que se tornou, de fato, um modelo, né, de sustentabilidade tão falada hoje no formato ESG também para dentro do agronegócio. Como é que vocês conseguiram avançar e a cada safra se sobressaírem ainda mais? Como é que vem esse trabalho hoje? Esse é um processo muito interessante. Na hora que nós olhamos de uma forma geral, muito simples, diferente da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o nosso processo ele é anterior a isso, 10 anos antes disso. E nós trabalhamos com 4 grandes, eu vou chamar de colunas, né, Renato? Primeira, seria a legislação, ou seja, é a mão que bate. A segunda é a mão que afaga, que é o quê? É a educação, é a conscientização. O terceiro ponto que eu considero fundamental é cada um sabe exatamente o que deve ser feito. E aí, dentro dessa visão em relação a ESG, ou como nós dizemos no Brasil agora, ASG, né? Ambiente, social e governança, nós temos aí sim uma preocupação de evitar que haja produtos ou embalagens que possam, de uma forma ilegal, sair do nosso sistema. E, por último, nós temos processos e nós temos todo um trabalho de comunicação feito nesse sentido. Ou seja, cada um sabendo o que faz, cada um fazendo de forma adequada, nós somos hoje benchmark mundial nesse sentido. Exato. E aí a gente tem, inclusive, uma parceria muito intensa aqui com o Terra Viva, que mostra um dia todo especial voltado a marcar realmente essa devolução dessas embalagens. Ali a gente tem imagens, né, de como é que flui e funciona esse processo. Para quem ainda não conhece, né, muita gente aqui da nossa audiência já está bem familiarizado, mas para quem está ligando, né, a TV agora ou se conectando com a gente via YouTube também, nos conte exatamente o processo ali desde o início, como é que os especialistas vão, que eles retiram as embalagens, como é que isso chega aos locais adequados, enfim, todo esse processo, Mário. Isso é muito interessante, porque ele passa basicamente por um processo legal, né? Então, o agricultor, quando ele compra, ele tem uma receita agronômica e ele precisa, então, adquirir. E quando ele adquire, numa revenda, numa cooperativa, o que acontece nesse momento? Ele tem que ter na nota fiscal de venda o endereço de entrega, que normalmente é um posto ou uma central de recebimento. Mas tem pequenos produtores, esse Brasil é continental, né? Sim. E quando nós falamos disso, nós fazemos também o quê? O recebimento itinerante. São mais de 4.150 recebimentos itinerantes, além de mais de 400 unidades espalhadas em todo o Brasil. Muito bem, a partir desse momento que o agricultor entrega, ele tem 1 ano para entregar, e aí tem um outro ponto que é muito legal. Ele precisa lavar a embalagem. Aí as pessoas podem pensar assim, muito bem, eu lavo e jogo a água onde? Não, a água vai no pulverizador. A partir desse momento, essa embalagem que é perigosa, ela se torna uma embalagem passível de ser reciclada. Olha que fantástico. Nós deixamos de praticar economia linear e vamos praticar a economia circular. E, nesse momento, nós conseguimos fazer todo um processo de reciclagem. A partir desse momento, chega na central e num posto. Lá eles classificam, segregam, separam para ser reciclado ou para ser incinerado. E depois vem a indústria que leva para 14 destinos finais espalhados em todo o Brasil. Você sabe o que é bonito? Nós já conseguimos até hoje estou dando um número agora de hoje, inclusive, mais de 705 mil toneladas de embalagens vazias. O que significa isso? Né? Isso é uma coisa que nos orgulha demais.
Durante quanto tempo, Desde né? 2002. Ou seja, são aí mais de 20 anos, né? isso. Mais de 700, cerca E de... mil toneladas de embalagem. Vamos transformar, brincando, vamos transformar tudo em 1 litro? Seria mais quase 8 bilhões de embalagens que ficariam 450 anos no meio ambiente. Uau, 8 bilhões de embalagens. Isso. E o que nós coisa. fazemos com isso, né? Nós damos um destino ambientalmente correto. E essa beleza, vamos quantificar também um aspecto... Eu gosto desses dados, que são maravilhosos, né? Gente, vocês imaginam, desde 2002, 8 bilhões aí de embalagens que têm um destino correto, né? Economia circular e que não aí prejudica toda a questão do meio ambiente e outros fatores também super relevantes. E aí eu vou colocar 2 dados que são muito legais só, assim. A primeira... Em relação a carbono, a gases de efeito estufa, sabe o que significa o que nós conseguimos evitar que vá para a atmosfera? São mais de 900 mil toneladas de gases de efeito estufa. Vamos transformar isso em árvores? Talvez seja muito mais fácil para o ouvinte aqui, né? Eu estou falando de mais de 6,5 milhões de árvores plantadas. Ou seja, isso não tem preço. Vamos falar de energia elétrica? Claro que esse ano... Eu estava ouvindo a reportagem do Laninha. O Laninha nos ajudou muito. Nós estamos acima de 70% dos nossos reservatórios aqui no estado de São Paulo e, de uma forma geral, em todo o Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul. Mas, na hora que a gente olha isso, olha como é fantástico essa questão de energia. O que nós conseguimos economizar são mais de 30 milhões de gigajoules. O que significa? Vamos tangibilizar isso. Significa um ano onde 5 milhões e 200 mil casas podem utilizar energia elétrica. Uau! Então, isso é lindo, né? Isso, sim, é o conceito que nós queremos. Então... E esses dados, Mário, que você trouxe aqui para a gente, é tudo é um balanço, né? Desde o início. Então, desde 2002 até agora, todas essas questões de 700 mil toneladas, desses 8 bilhões aí de embalagens, a quantidade de árvores fazendo a relação de plantadas, a evitar, né, a emissão de gases de efeito estufa. Então, durante todo esse tempo, isso tem como ser colocado em... Como é que vocês têm trabalhado isso também numa mesa de negociação e até para levar esse exemplo também para uma reunião de BRICS, por exemplo, para uma COP, por exemplo, para outras reuniões mundiais, né? A gente tem um relatório muito importante, o relatório do IPCC, que traz ali muitos dados, e o Brasil, ele tem uma relevância, uma importância muito grande também nesse sentido. Como que vem, né, esse trabalho para enaltecer realmente a questão do INPEV das embalagens vazias? Eu acho uma coisa fundamental. O que gera conhecimento é a nossa capacidade de fazer essa capilarização. Para você ter uma ideia, eu vou colocar no longínquo Rio+20. Eu estive lá, por exemplo, palestrando, falando sobre o nosso sistema. O nosso presidente esteve nessas últimas 2 COPs falando a respeito do nosso sistema. E nós trabalhamos hoje, que é muito lindo também, nós trabalhamos com todos os países do mundo, aonde a gente trabalha, qual é o percentual? Né, para que a gente possa ajudar outros países. Vou dar um exemplo rápido e simples. Por exemplo, de cada 100 embalagens nos Estados Unidos, 33 voltam. Japão e Austrália, 50. Se a gente pega Canadá, 73. Se a gente pega, por exemplo, a França, 78. Vamos pegar o Brasil, 94 de embalagens primárias. Praticamente então, 100%, né? Para não falar. Fora que, de repente, alguém que fazem toda essa questão, mas, de repente, não entra em algum tipo, não entra ali no relatório. Mas 94 a gente pode falar que é a totalidade, né? E vocês acabaram dando esse suporte, digamos, né? O INPEV realmente, essa estrutura, até para os pequenos, como você colocou, a questão de ter ali os itinerantes facilita demais, porque às vezes é uma propriedade muito pequena, que só utiliza uma embalagem, né? Uma safra bem menor em relação a umas safras mais comerciais. Ou seja, essa questão itinerante também deu mais capilaridade aí ao trabalho de vocês? Sim. Você comentou uma coisa que foi muito interessante, que vocês são um aliado muito forte nosso. E é verdade, faz muitos anos que a gente tem essa parceria e vocês têm acompanhado esse crescimento.
E sabe o que é importante? É comunicar e conseguir divulgar isso, é passar as boas novas. E nós só vamos conseguir fazer desse mundo melhor se nós fizermos juntos. Então, na hora que uma imprensa, na hora que um meio de comunicação importante como esse, que está focado em meio ambiente, em agricultura, na hora que nós pegamos entidades, governos, na hora que nós pegamos universidades, que a gente tem um trabalho muito interessante nesse sentido, nós sabemos que podemos chegar lá. Vou dar um dado muito simples. A ONU, por exemplo, através da UNDESA, né, que é uma parte da organização da ONU, né, das Nações Unidas, que cuida da questão de educação, nos colocou, também nos reconheceu como referência na disseminação em relação às ODS. E por quê? Olha que legal isso. Nós conseguimos já envolver 2.300.000 crianças do 4º e 5º ano do ensino fundamental. E essas crianças, eu não tenho dúvida nenhuma, que elas serão cidadãos mais conscientes e que cuidarão da terra melhor do que os pais, do que os avós, porque eles vão ter no seu mindset, na sua maneira de pensar, que nós queremos ter uma terra para plantar muito hoje e nós vamos ser o celeiro do mundo, com a necessidade crescente de alimentos em todo o mundo, de 8 bi para 9,7 em 2050. Eu não tenho dúvida nenhuma que serão essas crianças de hoje que vão fazer a diferença para o futuro. Excelente, Mário. Adorei recebê-lo aqui. Volte sempre aí com esses dados fantásticos que a gente gosta de divulgar e permite aí que toda a nossa audiência fique atento também a esse conhecimento. E, claro, a gente vê aí se vê em várias outras oportunidades. Excelente segunda-feira. Boa semana aí para vocês. Obrigado. Obrigada.